Bem-vindo ao podcast da Ginecologia Natural, uma nova visão sobre a saúde da mulher com autonomia, libertação, autoconhecimento e empoderamento. Eu sou Bel Said, médica ginecologista. Oi, mulherada! No podcast de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o famoso tratar doenças com plantinhas, né? Que muita gente confunde ginecologia natural com simplesmente tratar doenças com plantinhas. E eu sempre falo que não é exatamente a mesma coisa. Então eu vou falar um pouco para vocês sobre a fitoterapia na ginecologia natural. A fitoterapia é exatamente a ciência que estuda o tratamento através das plantas, através das ervas medicinais. É interessante que muitas mulheres me procuram no consultório exatamente em busca de ervas, né? É uma coisa bastante comum. Mulheres que chegam e falam: Bel, eu vim aqui porque, por exemplo, eu tô com uma candidíase há não sei quantos meses, eu já usei tudo quanto é remédio, eu já usei tudo quanto é creme vaginal e nada faz passar, e eu vim aqui para você me prescrever uma erva, porque eu quero uma erva. E, sim, eu posso prescrever não só uma como várias, mas isso não vai resolver o problema, né? Porque a questão é uma mudança do mindset, é uma mudança, o que a ginecologia natural vem propor é uma mudança da forma de enxergar aquele adoecimento, aquele desequilíbrio do corpo que está acontecendo. Porque simplesmente eu falar para ela, não usa essa pomada, não usa esse antifúngico, usa esse banho de assento, eu vou estar tratando aquilo com um remédio, só que é um remédio natural, né? E a alopatia, que a gente conhece, a medicina convencional que a gente conhece, ela é muito baseada em alívio de sintomas, alívio rápido de sintomas, sem buscar realmente a causa do problema e, naturalmente, chegar à cura, né? Para a gente chegar à cura, a gente precisa encontrar a causa para combater a causa. É claro que a fitoterapia, né, e a ginecologia natural trabalha, sim, com alívio de sintomas. Quando a mulher está com uma infecção na vagina, ela está com uma coceira, ela está com corrimento, quando ela está, por exemplo, com uma dor, com uma cólica, é claro que a primeira coisa que a gente precisa é aliviar aquele sintoma. Porque não adianta a gente ir procurar uma causa profunda, seja no estilo de vida, ou seja na alimentar, ou seja no fator emocional, uma pessoa que está sentindo dor. A primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar a dor, é tirar o sintoma. Mas simplesmente fazer isso, né, que é o que a alopatia costuma fazer, causa, na verdade, uma perpetuação daquele problema, né? E no caso, a alopatia, infelizmente, ela está muito relacionada à indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica interessa essa perpetuação dos sintomas, interessa que a pessoa alivie o sintoma com o medicamento e daqui a pouco aquele sintoma vai retornar porque você não encontrou a causa, você não combateu a causa, então aquilo cedo ou tarde retorna e a pessoa vai voltar a buscar o medicamento até que ela vai acreditar realmente que ela é dependente daquele medicamento, como acontece com uma série de questões, uma série de doenças em que a pessoa passa a vida inteira tomando determinados medicamentos em que não havia necessidade dela tomar eternamente. Mas por quê? Se ela para de tomar, ela volta a apresentar o sintoma. Então ela precisa continuar tomando, né? Tem mulheres, por exemplo, que todo mês tem cólica menstrual e todo mês precisam tomar anti-inflamatórios. Então, elas acreditam que elas precisam de anti-inflamatórios para poderem viver bem e existirem e trabalharem durante o período menstrual, a ponto de acharem que é assim mesmo. E não é assim mesmo. Não é para ser assim. E a quem interessa isso, né? A quem interessa não se encontrar a causa e, consequentemente, não se encontrar a cura, né? Há uma indústria que lucra com isso. E a ideia das medicinas integrativas, de uma forma geral, né, e das medicinas naturais, que são sempre medicinas integrativas, é que você vá mais a fundo
e busque por que isso está acontecendo. Não é para ser assim. Menstruação não é para doer. Não é para todo mês você ter candidíase. Não é para todo mês você ter corrimento, herpes ou qualquer coisa do tipo. Por que isso está acontecendo? Existe alguma coisa que está cronificando, né? Especificamente quando a gente fala de doenças crônicas, elas se perpetuam de uma forma geral, elas se mantêm porque se mantém algo que a está causando, né? Então, eu costumo falar que é porque você, de alguma maneira, você continua ingerindo o veneno. Então, enquanto a gente não combate exatamente isso, não adianta tomar erva, não adianta fazer banho de assento, não adianta tomar chá, não adianta, porque a gente vai continuar com a mesma maneira de pensar e com a mesma maneira de abordar. Então, a ginecologia natural ela vai trazer uma diferente abordagem a respeito disso. E isso parece simples, e é simples, mas para muitas pessoas não é tão simples assim. Porque quando a gente fala de autonomia, né, é uma prática médica que vai levar, que busca, deseja levar a mulher a uma autonomia sobre a própria saúde. A autonomia ela vai implicar necessariamente em autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade você vai precisar encontrar um caminho de gerenciamento da própria vida, né? Porque a ideia de simplesmente toma esse comprimido que vai melhorar e você não precisa modificar nada, ela pode parecer muito interessante para muitas pessoas, né? Eu vou continuar aqui vivendo do jeito que eu vivo, levando uma vida cheia de estresse, comendo um monte de porcaria, dormindo mal, e causando uma série de comportamentos tóxicos, uma série de relações tóxicas, de sentimentos tóxicos, e eu não quero modificar nada disso, porque modificar tudo isso dá muito trabalho. Eu quero continuar vivendo desse jeito que eu vivo, mas isso está levando a sintomatologias, isso está adoecendo meu corpo, e eu quero algo que me permita que eu continue vivendo desse jeito, que não é um jeito saudável, sem ficar doente. Então, a alopatia te oferece essa ilusão, né, de que você pode viver de uma forma não saudável e você vai engolir uma cápsula e essa cápsula vai permitir que você não sofra as consequências disso, né? Então, você não precisa mudar nada, você simplesmente vai combater os sintomas. Só que isso é uma ilusão, tá? A própria ideia de que você vai tomar aquele medicamento e aquele medicamento vai fazer com que você não sinta a dor ou qualquer consequência que aquele mau uso do seu corpo está te trazendo é uma ilusão, porque vai desaparecer aquele sintoma temporariamente, ele vai voltar, ou ele vai aparecer de outra forma em outro lugar. Eu costumo dizer que a doença ela é um grito do seu corpo, né? O seu corpo ele tá te sinalizando que alguma coisa está errada. O corpo, na verdade, ele é uma máquina perfeita. Ele foi feito para funcionar perfeitamente, desde que a gente não atrapalhe ele, né? A gente pode facilitar ou a gente pode dificultar esse bom funcionamento. Boa parte, inclusive, das infecções, dos agentes que atacam o nosso corpo, ele consegue se defender sozinho, ele consegue se recuperar sozinho, se ele estiver fortalecido. Mas o que a gente faz, principalmente nós, na vida urbana, nas grandes cidades, com a vida que a gente leva, é que a gente leva ele às últimas consequências, a gente puxa muito mais do que deveria dele. Então, uma hora ele começa a reclamar. Então, ele está mostrando para a gente, através de uma dor, através de uma inflamação, através de algum sintoma estranho, de algum sintoma normal, que alguma coisa está errada. E muitas vezes a gente simplesmente não escuta, ignora, vai levando, finge que não está vendo, ou realmente não vê, porque a gente não é treinado a prestar atenção naquilo, ou quando vê,
toma ou por conta própria ou por orientação, né, de profissionais que também muitas vezes não têm a visão adequada acerca disso, é levado a tomar esses fármacos que vão simplesmente silenciar aquele sintoma. Só que quando a gente silencia, né, quando a gente tenta silenciar esse grito do nosso corpo, normalmente ou o corpo grita mais alto ou ele chama reforços. Então, uma hora aquele sintoma vai ficando cada vez mais forte, a ponto daquele anti-inflamatório não sustentar mais, então a gente vai tomar outro, ou a gente vai tomar um mais forte, ou vai aparecer um outro sintoma em outro lugar, ou vai aparecer o efeito colateral daquele remédio, e daqui a pouco a gente está tomando outro remédio para combater o efeito colateral daquele, e daqui a pouco um outro para combater o efeito colateral daquele, até que chega uma hora que aquilo explode e a gente se vê tomando uma porção de medicamentos e sem estar se sentindo bem, sem estar se sentindo forte, sem estar se sentindo saudável. E aí, muitas vezes, é a hora que dá o pane geral e que a gente é obrigado a parar e olhar para aquilo. E aí, sim, buscar o caminho da cura, né? É necessário uma coragem para isso, é necessário uma disposição para isso, porque os tratamentos naturais, né, a ginecologia natural e os tratamentos naturais de uma forma geral, eles enxergam a cura como um caminho e não exatamente um ponto onde se quer chegar, né? A alopatia, ela promete também isso, né, uma cura rápida, uma resolução rápida. E na maioria das vezes a cura efetiva ela não é rápida. A maioria das vezes o corpo ele passou por um processo para chegar àquele distúrbio, né? Então ele precisa de um processo também para se recuperar. E esse caminho da cura ele é um caminho bonito, porque ele é um caminho que vai nos mostrando muitas coisas, né? Enquanto a gente vai trilhando. E eu não acredito em doença sem cura, né? Na minha visão, existem doentes sem cura. Nem sempre a pessoa quer efetivamente encontrar a cura, né? A gente sabe que muitas pessoas se identificam com a doença, muitas pessoas encontram benefícios mesmo que inconscientes naquele estado de adoecimento, né? Então, essa identificação, essas pessoas que abraçam aquilo como parte delas, né? E que já não se encontram, não se veem mais sem aquela doença que faz parte delas. Então, eu escuto muitas pessoas falando com muito apego, né? Como se fosse algo muito especial. Eu tenho ovário policístico. E você vai falar para ela, não, você não tem, eu acho que você não tem. Ela, não, eu tenho sim. E num mundo onde muitas vezes as pessoas se sentem não vistas, não notadas, às vezes aquilo é uma forma em que elas se encontram até de uma forma especial, é uma forma delas encontrarem cuidado, delas encontrarem uma visão e um acolhimento. Então, esse poder, né, ele te traz uma questão também de que eu sou responsável por esse caminho. E a ginecologia natural, os tratamentos naturais, eles vão me auxiliar. Mas realmente o caminho de cura é um caminho que a própria pessoa faz. Eu costumo falar também isso, né? Eu não curo ninguém, a ginecologia natural não cura ninguém. A própria mulher que se cura. A cura, ela é uma porta que se abre por dentro, ela é uma decisão muito interna, muito pessoal da pessoa, de sair daquele giro, daquele lugar e caminhar para essa libertação. É uma coisa profunda que envolve muitas coisas, a maioria das vezes. E dentro dessa abordagem, né, que envolve tantas coisas, de processos emocionais e de lugares muitas vezes difíceis de mexer, muitas vezes sombras que envolvem isso também,
pode-se lançar mão de diversas terapias. Muitas vezes simplesmente essa virada de chave, esse olhar diferente sobre si mesmo já é suficiente para isso. E a fitoterapia é uma delas, né? É a que eu mais utilizo, é a que mais eu vejo os terapeutas usarem na ginecologia natural, mas ela é apenas uma delas, né? Então, eu estudei fitoterapia formalmente na Associação Brasileira de Fitoterapia, me formei. Então, as ervas que eu falo, as ervas que eu prescrevo, de uma forma geral, são ervas reconhecidas. A fitoterapia é uma ciência reconhecida. Existem, sim, muitos estudos científicos comprovadamente que falam da eficácia, sim, dessas ervas na saúde, como química mesmo. Mas também lançamos mão de conhecimento popular, de conhecimento de herveiras, de curandeiras, de parteiras, de benzedeiras, experiências empíricas, experiências das próprias mulheres com determinadas práticas, determinadas plantas. É uma coisa bastante individualizada, né? Muitas vezes não tem uma coisa tão padronizada de essa erva, isso é uma coisa que é da fitoterapia mesmo, essa erva é para isso, aquela erva é para aquilo. Nós temos conhecimento das ervas que funcionam para cada questão, mas muitas vezes o que funciona para uma talvez não funcione também para outra. Muitas vezes é diferente em cada mulher, em cada fase, né, da vida, em cada etapa da mulher. Mas existe a questão da fitoenergética, que é também uma ciência estudada, tá? A questão das ervas, ela vai além simplesmente da química envolvida nisso, da reação química que ela causa, mas todo mundo que trabalha com ervas, com plantas medicinais, sabe que existe, que a planta é um ser vivo, e que existe a fitoenergética envolvida. Então, em diferentes fases da vida da mulher, em diferentes fases dos ciclos femininos, diferentes plantas podem ter atuações diferentes. É interessante também como na alopatia um remédio é usado para uma coisa, outro remédio é usado para tal coisa. E as ervas, a maioria delas, elas servem para diferentes situações, né? O espectro das ervas costuma ser muito maior. Então, uma mesma erva pode ser usada para questões respiratórias, para questões neurológicas. É uma erva, por exemplo, que atua no útero. Ela pode ser um tônico do útero e que pode ser usado tanto para regular a menstruação da mulher que menstrua muito, quanto da mulher que menstrua pouco. E é necessário, sim, um estudo sério, um estudo profundo. Isso é uma coisa que me preocupa, assim, bastante, que eu faço questão de falar bastante, porque eu verdadeiramente fico feliz quando eu abro o Instagram, quando eu faço busca no Google e eu vejo que tem muita gente falando de ginecologia natural, muita gente falando sobre a eficácia do uso das ervas, sobre a não necessidade da hipermedicalização que vinha acontecendo, sobre a não necessidade do uso de hormônios para se tratar diversas questões das mulheres, diversas questões dos ciclos menstruais, mas muitas vezes as mulheres podem cair no erro de achar que tratamentos com plantas não fazem mal. É uma plantinha, não tem problema. É uma plantinha, não tem contraindicação. Isso não é real, tá? É preciso ter bastante responsabilidade, né? Porque eu escutei falar, porque a minha vizinha me disse, porque eu li na internet. Não é bem por aí. Quem tem interesse nisso, eu dou maior apoio. Não necessariamente tem que ser médico para estudar ervas, para tratar com ervas, mas é preciso ter responsabilidade, é preciso ter seriedade, é preciso estudar
as ervas, a forma de uso das ervas. Ervas podem ser tóxicas, ervas têm dosagem correta, ervas têm tempo correto de uso. Não é verdade que não faz mal, pode fazer mal sim, pode causar problema sim. E é bem importante que a gente procure bons profissionais para a gente estudar, para a gente aprender, bons livros para a gente ler, né? E essa relação com das mulheres com as plantas, ela é muito bonita. Eu aprendi também bastante escutando mulheres, experiência de mulheres com plantas, né? Mulheres que plantam, mulheres que colhem, mulheres que lidam com as ervas, que aprenderam com suas mães, com suas avós. Então a gente valoriza muito, sim, muito o conhecimento ancestral, o conhecimento das mulheres indígenas, o conhecimento das mulheres negras. Na verdade, isso é a origem de tudo. E há que se honrar isso muito antes até do que conhecimento científico comprovado por estudos, né? A gente sabe que a ciência ocidental que a gente conhece, que infelizmente a gente enxerga de uma forma muito colonizada até como a única respeitada e a única que pode ser levada em consideração, isso também é um equívoco, tá? Porque ela é uma ciência, como eu falei, uma ciência ocidental, muito, muito, infelizmente, submetida à indústria, né? Especialmente no Brasil, que pouco valoriza o estudo científico, acadêmico. De uma forma geral, os estudos científicos são estudos bancados pela indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica quer comprovar que tal remédio tem eficácia contra tal doença. E aí ela paga para ser feito aquele estudo e aquele estudo comprova aquilo. E aí passa a se achar que somente aquilo é eficaz. E não é verdade também. Muitas das coisas que se fala na ginecologia natural não tem comprovação científica, não significa que elas não sejam eficazes. Significa simplesmente que nunca houve um estudo científico feito em cima daquilo. Por quê? Porque não há interesse na indústria em ser feito. Porque não há lucro, né, que se possa ser tirado daquilo. Então é muito importante se falar dessa relação ancestral das mulheres com as plantas. E aí a gente remete até as mulheres que eram chamadas de bruxas antigamente, né? Que eram mulheres que tinham esse conhecimento. E esse conhecimento ele sempre foi cercado de mistérios. Né? Porque os homens, né, quando os homens começaram a querer dominar, né, todo o conhecimento feminino, muitas coisas eles não entendiam, né? A relação com a lua, esse domínio que as mulheres tinham mágico, né? Com a lua, com os ciclos da natureza, que são os ciclos naturais das plantas, né? Que nascem, que crescem, que têm seu tempo de florescer. Então foram tirados como irreais, como falhos, como fracos, né? Tudo isso foi afastado, foi desconsiderado, né? Então a gente também está sim trazendo de volta tudo isso, e tudo isso tem que ser muito, muito, muito honrado e muito considerado, porque é um conhecimento muito rico. Então eu como médica, ginecologista que sou, busco fazer essa ponte, né, entre a ciência e esse conhecimento, que é um conhecimento muito incrível e muito bonito, e que na verdade também não significa que a ciência convencional que a gente conhece esteja errada. Eu vejo ela como talvez incompleta, né? Ela fala de uma fatia de conhecimento e que existe um conhecimento muito além e que eles podem ser complementares e aplicados cada um dentro do seu espaço, dentro do seu tempo. Eu sou uma médica que dou total preferência aos tratamentos naturais. Eu acredito sim que os tratamentos naturais podem tratar a imensa maioria das coisas, sim. Até mesmo as mais complexas, dependendo muito de uma mudança integral necessária que o paciente precisa estar disposto a fazer,
que envolve também o ambiente, né, em que ele está inserido. Mas muitas vezes sim, a alopatia, a gente precisa lançar a mão da alopatia. A gente precisa saber, a alopatia, ela é muito positiva. Ela trouxe muita coisa boa, né? Graças à alopatia, nós estamos vivendo muito mais anos de vida, né? A expectativa de vida aumentou muito e a qualidade de vida também aumentou muito. Muitas vidas são salvas diariamente por alopatia. O problema é o uso indiscriminado, o problema é o uso comercializado, o problema é a hipermedicalização, o excesso de exames, e isso também é um assunto bastante amplo, bastante grande, né? Sobre tudo que está envolvido dentro da nossa sociedade, dessa forma de se enxergar a saúde e a doença. Então, a questão que eu buscava abordar nesse podcast é exatamente esclarecer sobre a fitoterapia na ginecologia natural, essa questão de tratar doenças com plantinhas, que se trata muito mais sobre essa abordagem, né, da saúde e dos tratamentos, muito mais do que simplesmente sobre prescrever uma planta, né? Sobre qual planta é boa para cólica, qual planta é boa para corrimento, qual planta é boa para cisto. E sim sobre, de uma forma geral, o que você come, como você vive, como você trata a sua saúde, como você enxerga a sua saúde. E sim, as plantas podem e vão te ajudar bastante. E nós vamos conversar bastante também sobre tratamentos naturais em novos podcasts, em novas conversas que a gente vai ter. Então, é isso. Até a próxima. Para mais conteúdos uteroxoxotônicos, acesse www.ginecologianatural.com.br ou nossa página Ginecologia Natural no Instagram ou Facebook.